Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, novidades hoje, hein? No Flamengo, Roger Guedes é o nome de Felipe Luiz para o ataque, mas não é o único. Outro nome é debatido nos bastidores do Flamengo e que também agrada Felipe Luiz. E esse jogador, a contratação ela é bem mais difícil, mas é o Anderson Talisca, jogador que joga no Al Nassr dos Emirados Árabes. Aliás, da Arábia Saudita, perdão. FIFA divulga chaveamento do Mundial e Flamengo é cabeça de chave. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Galera, vamos subir esse like, dá essa moral, mete o dedo no like. Nesse momento, clique no botão vermelho inscrito, inscreva-se e acione também o sininho da notificação. Você que está aí do outro lado, gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota, brota, brota aqui para o Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta após a vinheta. Um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, a FIFA divulgou hoje o chaveamento do Mundial de Clubes. E o Flamengo, assim como a gente já vinha informando para vocês, é realmente cabeça de chave, o que coloca o Flamengo no hall dos maiores clubes do futebol mundial. Nós vamos mostrar para vocês aí, olha, fizemos uma arte onde o pote 1 será composto por Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Ou seja, o que significa isso? O Flamengo não enfrentará esses adversários na primeira fase. Eles ficarão em grupos diferentes, grupos distintos. Em passando para a próxima fase, o modelo do Mundial de Clubes é semelhante ao da Copa do Mundo, onde são 4 potes, né? E aí os 2 primeiros classificados vão para a próxima fase. E aí é importante, né? Quem o Flamengo pode pegar? O pote 2, por exemplo, está composto com o Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e o Salzburg. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse pote 2 aí, tem times difíceis, duros e tal, mas dá para o Flamengo ganhar. Eu vejo o Flamengo como vamos botar assim, um certo equilíbrio, principalmente o Flamengo enfrentando, por exemplo, Benfica, Porto, o Salzburg, o próprio Chelsea, que agora vem crescendo de produção, mas eu levo fé no Flamengo, sendo bem sincero para vocês, não é clubismo não, é minha opinião. O pote 3, rapaz, olha aí, hein? Já pensou cair no grupo do Al Hilal, né, dirigido aí pelo Jorge Jesus? Grupo pote 3 tem Al Hilal, o Ulsan, o Al Ahly, o Casablanca, o Monterrey, o Lyon do México, o Boca Juniors e o Botafogo. Olha aí, o Botafogo ficou lá no final, rapaz. Pote 3 pode também enfrentar o Flamengo, pode cair no grupo do Flamengo. E o pote 4, aí você já tem aí clubes que são muito com uma expressão bem menor. O Flamengo certamente terá uma facilidade maior para poder vencer, não é que seja fácil, mas o Flamengo entraria como favorito, como o Ural Reds, né? O Al Ain, o Esperanças de Tunis, eu não conheço esse clube, o Esperance. O outro também, rapaz, Mamolode Sanders, eu não conheço esse clube também. O Pachucas do México, o Seattle Sounders dos Estados Unidos, o Auckland City também dos Estados Unidos e mais um dos Estados Unidos, que é o Inter Miami. Então o Mundial de Clubes está aí, né, na nossa porta, batendo a nossa porta, e
O chaveamento já está montado, Flamengo encarando times desses outros grupos. O sorteio. Sorteio acontecerá na próxima quinta-feira. Quinta-feira, nós saberemos quais serão os adversários do Flamengo e o principal. Para quem quer viajar para os Estados Unidos, acompanhar o Mundial de Clubes, vai poder saber também a sede, aonde o Flamengo vai ficar durante esse período de Mundial de Clubes, e aí certamente montar o seu QG, o quartel-general, onde o Flamengo tem que ir com bastante antecedência, focar bastante nesse Mundial, que a gente não sabe como é que vão vir esses clubes estrangeiros de ponta. De repente eles não vêm com força máxima e tal, e existe uma possibilidade, eu acredito. O Flamengo tem que se reforçar bem esse ano para poder chegar no Mundial de Clubes com força total. E aí, rapaz, a gente falando em reforço, a gente vai trazer aqui a possibilidade do Flamengo contratar. Assim, a gente apurou, a gente fala em 2 nomes, mas na verdade um deles, um terceiro nome, chegou a ser ventilado, e detalhe, sendo inclusive o principal jogador que o Felipe Luiz gostaria de ter no elenco do Flamengo. Mas já houveram algumas conversas, e esse jogador, ele realmente quer deixar o Brasil para ir jogar na Europa. Esse jogador é o Yuri Alberto, jogador do Corinthians. Então isso praticamente descartado, não há possibilidade, porque ele tem o desejo, o sonho de jogar na Europa, e assim, a questão da idade do jogador conta muito para isso, ele sabe que o momento é esse, então não deve se transferir para o Flamengo. Então esse nome foi descartado. E aí ficaram 2. Um com muito mais possibilidades, que é o Roger Guedes, e o outro é o Anderson Talisca. É um nome muito bem avaliado também pelo técnico Felipe Luiz. Aí as pessoas vão perguntar, mas nenhum deles é atacante de área e tal. O Felipe Luiz, diante do seu modelo de jogo, ele há um entendimento, e ele chegou a falar isso na coletiva ontem, que esse jogador que virá para o lugar do Gabigol, ele tem que ser um jogador que se encaixe nas características de jogo do treinador, no caso dele. E seria um jogador que tenha um perfil de pisar na área, de fazer gols, mas também de fazer jogadas pelos lados, porque no entendimento dele, com o retorno do Pedro, o Pedro será o atacante do Flamengo daqui a uns 7 meses, 8 meses, mas esse jogador que poderá chegar, que irá chegar certamente, teria que ser um jogador que se encaixe também com o Pedro num futuro, que pudesse ajudar agora, como um jogador fazendo a função de centroavante. Inclusive, o Felipe Luiz mesmo diz e considera que o Gabigol não é um centroavante, não é um jogador de área, é um jogador que se mexe bastante, Ele quer um jogador que saiba atacar o espaço, como o Gabigol faz, Que saiba o momento certo para as infiltrações, para os jogadores de meio colocar a bola para ele poder sair na cara do gol. E esses jogadores citados, como o Talisca, o Yuri Alberto, o próprio Roger Guedes, são jogadores que fazem muito bem essa função, e no entendimento do Felipe Luiz, são jogadores que poderiam chegar muito bem no Flamengo. O Yuri Alberto, que é o mais provável nesse momento, o Flamengo tem a concorrência do Atlético Mineiro e do Corinthians, e o Atlético Mineiro dificilmente vai conseguir contratar, porque não vai jogar Libertadores do ano que vem. O Yuri Alberto atualmente está no Al Rayyan. Um jogador tem contrato até 2027 e o passe dele é avaliado em 10 milhões de euros. Em relação ao Anderson Talisca, galera, que eu ia dizer, o porquê que é difícil, o jogador, segundo a gente apurou, ele tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, porque entende que já ficou tempo demais lá, quer voltar, ficar próximo de uma seleção brasileira. Só que ele tem mais um ano de contrato, o valor que ele recebe de salário lá é absurdo, é estratosférico, É impossível um clube brasileiro igualar, pagar o que ele ganha lá, e com mais um ano de contrato, o Al Nassr dificilmente o liberaria. No entanto, tem um outro detalhe que também a gente tem que trazer, que é um fato importante. O Al Nassr não atravessa um bom momento, e há um entendimento dos donos do clube de uma reformulação, que é momento para uma reformulação agora nessa parada de final de ano.
E nessa reformulação eles podem realmente liberar alguns estrangeiros, assim como o Al Hilal fez com o Michael, para poder abrir espaço para a chegada de novos estrangeiros em seu clube para dar um gás novo na equipe. Bom, segundo pessoas do Flamengo que a gente conversa, esse jogador é uma possibilidade muito remota do Anderson Talisca, embora ele tenha o entendimento de que voltar para o Brasil seria uma boa para ele, nada melhor do que o Flamengo, uma vitrine para chegar à seleção brasileira. E o mais provável seria o Roger Guedes. Queria até perguntar para vocês, desses 3 nomes citados, qual deles você gostaria de que fosse o substituto do Gabigol? Roger Guedes, Yuri Alberto ou Anderson Talisca? Comenta aí, participa no chat, porque a sua opinião é muito importante para nós, tá? Roger Guedes tem 28 anos, atualmente jogou 6 jogos, a temporada está só começando lá, tem 2 gols e ainda não teve nenhuma assistência. A posição dele de origem, né? Como vocês veem, muitos dizem, o Yuri Alberto joga de lado. Não, a maior parte dos jogos, o maior número de jogos dele é como centroavante, né? Ele também atua pelos lados do campo, mas a posição de origem dele é centroavante. Contrato dele com o Al Rayyan vai até 2027 e, né, o jogador também entende que uma transferência para o Flamengo, para o futebol brasileiro, seria o melhor para a carreira dele nesse momento. Na verdade, os jogadores vão para a Arábia, gente, para ganhar dinheiro. Essa é a verdade, né? E o cara ganha lá o dinheiro dele e tal e fica louco logo para voltar. Não é um país... É um país que tem algumas limitações, né? Você não pode fazer muitas coisas e tal. O cara fica doido de vontade de voltar. Não é brincadeira, não. E tanto o Talisca quanto o Roger Guedes estariam dispostos, né, a abrir mão de um tempo de contrato maior e retornar ao futebol brasileiro. Claro que aqui não ganharia pouco, mas ganharia um salário no patamar de um Gabigol, mas, enfim, vamos aguardar para ver, porque a informação é essa. Felipe Luiz avalia esses 3 nomes como os nomes ideais para substituir o Gabigol. Mas dentro das possibilidades, o Roger Guedes é o que tem uma possibilidade muito maior de poder jogar no Flamengo e com a aprovação do treinador Felipe Luiz. Queria saber de você, qual a sua opinião? Coloca aí qual deles você gostaria de ver no Mengão. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Daqui a pouquinho estaremos juntos na nossa live. Um abraço a todos, saudações rubro-negras.